sem rosto. Oi Mariana, meu nome é Eduardo e esse relato foi contado pelo meu bisavô Manuel, que disse ter vivenciado tudo isso. Meu bisavô Manuel era um homem duro como pedra e silencioso como a morte. Sim, eu sempre uso isso para falar dele, que ele era assim mesmo. A história que ele contava sobre aquela noite dizia não era para amedrontar, e sim para avisar. Teria acontecido em 1951. Ele era bem jovem, trabalhava no transporte de cargas entre pequenas vilas ali do interior de Goiás. As estradas eram apenas trilhas de terra e viajar de noite era bem perigoso. Não só por ladrões ou onças, mas por outras coisas que habitavam ali os caminhos esquecidos. Uma noite, apressado para chegar à vila antes da chuva que estava armando ali para cair, meu bisavô Manuel decidiu cortar caminho por uma trilha de mata fechada. Mesmo com os avisos para que nunca andasse por ali depois do pôr do sol, ele entrou na mata. Assim que ele entrou, o cheiro ali da mata já mudou, ficou estranho, quase metálico. Diz ele que era por volta ali de umas 11 horas da noite ou mais, ele não sabe ao certo. Fazia um silêncio absurdo, do jeito que não se ouvia nem grilo, nem corujas. Os sons ali da noite no meio da mata, os bichos. Apenas um som abafado de passos, mas eram muitos passos. E foi então que ele viu um pouco adiante, ali surgindo da escuridão, vindo um tipo de cortejo. Parecia dezenas de figuras humanas caminhando lentamente, lado a lado, todas vestindo roupas de festas antigas, ternos, vestidos longos, alguns com grinaldas e flores murchas na cabeça. Mas o pior não era isso. O pior era que eles não tinham rostos. Onde deviam estar os olhos e a boca e o nariz, havia apenas pele lisa, esticada como cera quente. Andavam em silêncio absoluto. Os pés mal tocavam o chão, flutuava. O cavalo do meu bisavô Manuel empacou. Ele tremia feito vara verde. E não houve força no mundo que o fizesse andar adiante. O cortejo que ia para uma direção contrária do meu bisavô se voltou e veio em direção a ele, como se sem olhos ainda assim pudesse vê-lo, e começaram a se aproximar. Meu bisavô Manuel largou o cavalo e começou a correr ali pela mata. Os galhos secos rasgavam ali sua pele, os espinhos cravavam ali nos seus pés, que ele estava descalço. Corria, mas sentia que eles estavam atrás dele. Não correndo, mas deslizando, aproximando cada vez mais, talvez flutuando. Já sem fôlego, caiu numa clareira. O céu se abriu por um momento e sobre a luz trêmula da lua, ele viu uma das figuras, que estava a poucos passos. Era alta, com um vestido preto, todo poído, arrastando-se no chão. E onde deveria haver o rosto, havia uma boca imensa rasgada, no meio daquela pele lisa, cheia de dentes pontiagudos, sorrindo. E sussurrou com uma voz que parecia 1000 gritos: "Vem dançar com a gente." Meu bisavô desmaiou de medo. Foi encontrado na manhã seguinte por trabalhadores. Ele estava a léguas da trilha, ainda agarrado a um pedaço de crucifixo que ele levava no pescoço. Nunca mais andou ali pelas trilhas depois do anoitecer. Nunca mais riu alto e sempre dizia que a estrada é cheia de olhos que não se pode ver. E tem festa para quem não volta para casa, ou seja, os mortos. Até hoje ele diz que em noites sem lua, se você entrar naquela trilha antiga que ainda existe, pode ouvir esses passos arrastados desse cortejo sem rosto. E se você ouvir alguém te chamando também, seja nessa trilha ou em qualquer lugar, jamais responda ou olhe para trás. Meu bisavô hoje já é falecido e eu não queria que essa história só ficasse em nossa família. Queria que todos soubessem dela.
Lembrei desse relato quando ouvi a sua coletânea sobre a Quaresma. Acho que o segundo relato, se não me engano, onde tem um relato de uma procissão onde as pessoas também não tinham rostos. Muito obrigada por contar esse relato, que Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço. Interessante. Eu já ouvi alguma coisa parecida com esse relato. Não sei se é mesmo cortejo, mas é parecido. Eu já ouvi algo parecido. E nossa, que medo, tipo, eles usavam ali roupas de festas antigas, né? Deixa eu ver aqui. Vinha um cortejo, dezenas de figuras humanas caminhando lentamente lado a lado, todas de roupas de festas antigas, ternos e vestidos longos, alguns com grinaldas de flores murchas na cabeça. Isso aí parece, sei lá, anos 50, que as mulheres usavam muito... Ai, nem sei, gente. Mas é bem estranho, parece ser bem antigo. Eles não tinham rosto, onde devia estar os olhos, bocas e narizes, estava apenas pele lisa. Estava apenas pele lisa e esticada como cera quente. Andavam em silêncio absoluto e os pés mal tocavam o chão. Só que aí depois que eles perseguiram ele aqui onde depois, né, que eles perseguiram, que ele viu que tinha uma figura atrás dele, onde havia o rosto, havia uma boca imensa, rasgada no meio da pele lisa, cheia de dentes pontiagudos e sorrindo. E aí ela disse pra ele, vem dançar com a gente. Nossa, que loucura, seria assim um cortejo de pessoas que voltavam de bailes, talvez que morreram, outra dimensão, sei lá, gente, que loucura. Dá até medo, por isso que eu falo, gente, eu prefiro só contar aqui pra vocês. Eu não gosto de presenciar nada, não. Já presenciei, mas nada parecido com isso. Imagina o medo, né? E eles falam que os cavalos, né, ou eles se assustam, né, e disparam ali a correr, né, aconteceu com meu pai e meu tio, né, meu tio e meu pai não viram nada, e o cavalo, eles correram ali, eles não conseguiam controlar eles, né, eles viram algo que meu tio e meu pai não viu. No caso aqui, o cavalo viu e empacou, né, e o tio dele com medo saiu correndo, deixou o cavalo lá pra trás. Nossa, que loucura. E o relato que ele fala aqui na coletânea da Quaresma é a coletânea 2, na realidade. É a coletânea 2, né? Onde tem, sim, relato de uma procissão, onde a moça, né? Acho que a avó dela que contava que ela e o avô, eles tinham ido na casa de uns vizinhos e durante ali a volta, eles encontraram, tipo, uma procissão. E nessa procissão tinha um caixão, né? E as pessoas não tinham, né, rosto. Eles eram cobertos ali por túnicas e não tinham realmente rostos. E eles faziam uma oração ali também. E o avô dela olhou ali dentro do caixão e ele viu o vizinho, né, um fazendeiro lá que era bem ruim, dentro desse caixão. Só que esse fazendeiro, ele ainda era vivo, né? Ele faleceu 2 semanas depois que eles viram esse cortejo aí, essa procissão. Se eu lembrar, eu vou deixar o card aqui da coletânea pra vocês, quem quiser ir lá ver. Mas é isso, gente, coletâneas aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desses relatos. Quero pedir desculpa a vocês aí, minha garganta tá bem seca hoje, o tempo aqui tá seco. Mas quem gostou aí, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma história parecida com essa, se quiser mandar pra mim um e-mail, tá aqui na descrição desse vídeo. E se tiver a função aí de hypar os vídeos, quem puder me ajudar, eu agradeço demais. E esses relatos aqui são relatos de inscritos, não tem como provar a veracidade aqui pra vocês, mas eu super acredito, por isso eu conto eles aqui pra vocês. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Fui!